Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Logicamente. Você provavelmente deve estar se perguntando por que eu estou de óculos. Minha resposta seria: tenho visto cada absurdo aqui nessa plataforma que tem danificado fortemente as minhas visões. Portanto, eu quero esclarecer e compartilhar com vocês algo interessante. Você conhece aquele ateu que tenta usar a Bíblia como um argumento para poder descredibilizar, minimizar a existência de Deus? Então, esse crânio aí, ele comete vários erros lógicos e hermenêuticos fundamentais. Então embarque comigo nessa jornada, onde nós vamos explorar mais a mente ateia e as suas propriedades. Primeiramente, eu quero deixar bem claro a todos vocês, meus seguidores, que a Bíblia ela não é um livro científico ou filosófico no sentido moderno, beleza? Ela é uma coleção de textos históricos, poéticos, proféticos e até éticos. E a sua principal função seria revelar verdades espirituais e morais. Então, um ateu que utiliza critérios científicos rígidos para julgar um texto literal e espiritual chega a ser tão absurdo que danifica as minhas visões. Portanto, eu queria fazer uma pergunta para essa galera. Como se pode refutar a existência de Deus analisando alegorias, parábolas ou textos poéticos literalmente? Na minha visão, seria como ler a Odisseia de Homero e argumentar que o mar não existe porque o poema contém criaturas ali mitológicas. Não faz sentido algum. Então, ao criticar criticar a própria Bíblia, muitos ateus utilizam o método cherry picking. Eles vão selecionar passagens isoladas ali sem considerar o contexto histórico, cultural e até literário em que foram escritas. Na minha percepção, isso é intelectualmente desonesto e conduz a conclusões distorcidas. Um ateu pode citar leis do Antigo Testamento fora de contexto para alegar que a Bíblia apoia práticas arcaicas, sem considerar que muitas dessas leis elas eram específicas para um povo e época histórica particular. O Novo Testamento, então, ele vai reformular e transcender muitas dessas normas, revelando princípios universais de amor e justiça. Isso é bem claro. A pergunta que eu lhe faço, ateu: como é possível criticar um texto se não faz o mínimo esforço de entender o contexto em que ele foi escrito? Ele foi escrito e produzido. Um argumento contraditório surge quando o ateu ele vai utilizar a própria Bíblia para negar a existência de Deus, mas ele não aceita a Bíblia como uma fonte confiável. Você cai em paradoxo infinito. Se o ateu rejeita a Bíblia como um livro válido, por que ele usa a própria Bíblia como uma evidência contra Deus? Se a Bíblia ela não tem valor, então suas citações para negar Deus também não têm valor lógico nenhum. Como é possível, ateu, construir um argumento lógico consistente utilizando uma fonte que você próprio considera inválida? Seria como rejeitar a ciência moderna, mas ao mesmo tempo tentar usar dados científicos para argumentar contra ela. Vai brigar contra a lógica? A Bíblia também contém passagens que nem o mais crítico ateu pode refutar, como princípios éticos avançados para a época, como o amor ao próximo, que é também descrito lá em Levítico 19, a proteção do estrangeiro, a própria caridade. Profecias messiânicas detalhadas no Antigo Testamento que se cumprem historicamente na figura de Jesus Cristo, comprovado por registros históricos e diversas cópias. Narrativas históricas também ali, muitas das quais essas foram confirmadas por descobertas arqueológicas. A pergunta lógica seria, teu: se a Bíblia contém tantas verdades verificáveis, por que desconsiderar todo o resto? Muitos ateus, então, vão afirmar que a Bíblia está cheia de contradições, mas eles não vão compreender que muitas dessas contradições são aparentes e não reais e se resolvem com uma leitura cuidadosa e contextualizada através da exegese e da hermenêutica. A diversidade de estilos literários ali e autores ao longo dos séculos naturalmente vai criar variações que enriquecem o texto todo em vez de desqualificá-lo. Ateu, se a Bíblia fosse uma fraude, por que não teria sido corrigida para eliminar tais aparentes contradições ao longo de milênios? Por mais que o ateu tente então desmerecer a Bíblia,
ele não pode negar o impacto histórico, social e filosófico que ela causou. Por exemplo, os fundamentos dos direitos humanos, da ética ocidental e da dignidade humana, eles vão ter raízes na visão bíblica do ser humano como criado à imagem de Deus. A Bíblia, então, inspirou os maiores movimentos de justiça social da história, como o fim da escravidão, assistência aos pobres, direitos civis. Então, se a Bíblia é apenas um livro irracional, como explicar que as suas ideias moldaram todo esse mundo civilizado? Usar a Bíblia para tentar desmentir Deus é como um exercício lógico, falacioso e intelectualmente incoerente. Se a Bíblia fosse apenas um livro comum ou uma fraude, não resistiria ao escrutínio por mais de 2000 anos e não teria jamais transformado radicalmente a civilização ocidental. A própria tentativa de refutar Deus ateu por meio da Bíblia revela que o argumento ateu é uma inversão lógica que, no fundo, reconhece a força do texto bíblico, mesmo que não admita abertamente. Se você gostou, deixe seu like, comente, ative o sino de notificações e venha de óculos. Valeu!